pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, sim, temos um novo Papa e ele se chama Leão XIV. Na realidade, era um cardeal norte-americano chamado Robert Prevost. E, evidentemente, muitas pessoas sinalizaram uma extrema alegria e otimismo com esse novo Papa, pela maneira como ele se apresentou. E, de fato, a maneira como ele se apresentou justifica isso. Todos nós, católicos, temos que receber bem o novo Papa. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas preocupações que eu tenho. Evidentemente, eu não pude acompanhar esses últimos dias do conclave e de toda essa ansiedade que envolveu essa questão, e muitas vezes até de forma acalorada e desproporcionada, que muitos reagiram. Eu estive doente, acamado, durante esses últimos 4 dias, uma forte gripe, ainda estou me recuperando. Mas eu proponho algumas considerações. Primeiramente, sim, é interessante um Papa com o nome de Leão XIV, e o Papa que se apresentou como ele se apresentou, vestindo-se de Papa e não da maneira como o seu antecessor se apresentou, e fazendo uma saudação muito interessante, saudação que nosso Senhor ressuscitado faz aos apóstolos: que a paz esteja convosco, diferente daquilo que fez o seu antecessor. Mas é claro que isso indica, uma certa descontinuidade com o pontificado do Papa Francisco. E aqui também aproveito a ocasião para responder a um amigo que me perguntou por que no último vídeo eu falava muito o nome Bergoglio e pouco o nome Papa Francisco. Eu respondo: o professor Antônio Caponeto, quando Francisco se apresentou como Papa, e ao invés de dizer e dar, perdão, melhor dizendo, a bênção apostólica, ele disse: rezem por mim. Antônio Caponeto escreveu uma carta aberta, muito interessante, e que dizia assim: rezarei para que Bergoglio seja Francisco e para que Francisco não seja Bergoglio. Porque, na realidade, o que se viu no pontificado do Papa Francisco foi uma continuidade de Jorge Mário Bergoglio. E por isso, meu amigo, foi que eu disse muitas vezes a palavra Bergoglio ao invés de Francisco, porque o pontificado de Francisco foi uma extensão da carreira eclesiástica de Jorge Mário Bergoglio. E é claro que o seu pontificado refletiu um projeto que havia. No entanto, o caso de Robert Prevost, o Papa Leão XIV, parece uma ruptura. Pode não ser uma ruptura com o pontificado do Papa Francisco. O que me parece é que, de fato,
nos dias que antecederam o conclave, como durante o conclave, houve sim um acordo para que Robert Prevost, esse cardeal norte-americano, fosse eleito papa. Um acordo entre os dois extremos, a ala ultraprogressista e a ala mais moderada da igreja, que tem muita influência nos Estados Unidos, sobretudo devido à sua aproximação com o Partido Republicano. Parece que houve sim uma espécie de acordo e eles elegeram um cardeal que estivesse mais ali ao centro e que pudesse coadunar bem os dois interesses, tanto as pautas dos ultraprogressistas, porém com o pé no freio. Quem estuda a Revolução sabe que depois de um reformador, de um revolucionário, vem sempre um legislador, porque a Revolução avança com 2 passos para frente e depois um passo para trás para consolidar. Então é claro que muitas das coisas que o Papa Francisco fez, evidentemente Leão XIV não vai dar continuidade, mas vai seguir outros caminhos e, de certa forma, tende a consolidar, sim, muitas outras coisas que Francisco I fez. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos meus amigos justamente para este vídeo inicial que eu coloquei, no qual ele próprio, o Papa Leão XIV, explica o porquê deste nome. É que evidentemente que todos acenaram com muito otimismo, porque é uma referência ao Papa Leão XIII, obviamente. Isso poderia significar uma descontinuidade com o próprio Concílio Vaticano II, porque o medo maior era que esse Papa se apresentasse com o nome de João Paulo III, Francisco II, Paulo VII, João XXIV. Graças a Deus isso não aconteceu, mas eu queria alertar que o nome escolhido, Leão XIV, talvez não expresse profundamente o pontificado do Papa Leão XIII. E por que eu digo isso? Bom, nós sabemos que, pelo que o próprio Papa disse, Leão XIV acabou de dizer, esse nome foi inspirado principalmente na encíclica Rerum Novarum e na afirmação da doutrina social da Igreja, que foi muito bem definida pelo Papa Leão XIII. Mas, vejam, meus amigos, que o Papa Leão XIII, ele não só escreveu sobre a doutrina social da Igreja, mas sobre uma série de outras coisas importantíssimas. Por exemplo, foi ele que condenou a maçonaria, foi ele que condenou o americanismo. Então vejam que se focar nessa questão da doutrina social da Igreja, tendo em consideração o Concílio Vaticano II, aí pode ser uma armadilha perigosa. E eu penso que é exatamente isso que nós temos aqui. Um Papa que dá esse passo para trás, que vai se apresentar mais conservador, mas ao mesmo tempo vai avançar naqueles pontos em que Bergoglio, o seu antecessor, o Papa Francisco, enfatizava na questão social. Mas me preocupa essa ênfase na doutrina social da Igreja, principalmente porque Robert Prevost estudou com o reverendo John T. Pawlikowski quando frequentou o seminário em Chicago. O reverendo John T. Pawlikowski lecionou na União Teológica Católica e foi cofundador e diretor do Programa de Estudos Católicos Judaicos da escola e serviu por 4 mandatos no Conselho do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos da América. Sob a orientação de Pawlikowski,
Robert Prevost estudou a doutrina social da Igreja. Pawlikowski afirma que as relações com os judeus são relevantes para essa área. Cito ele, o reverendo Pawlikowski, abro aspas, sempre argumentei que o antissemitismo é algo que deve ser considerado parte do compromisso católico com a justiça social e a dignidade humana. Meu trabalho sobre a doutrina social da Igreja sempre incluiu a questão do antissemitismo. Lembramos que este ano, em outubro, se comemora os 60 anos da Declaração Nostra Aetate. E este reverendo, que foi professor do atual Papa em Chicago, obviamente um judaizante, aprendeu muito, tanto dessa Declaração Nostra Aetate, quanto dos fautores dessa declaração. Então, recomendo que se faça uma pesquisa sobre este passado, do atual Papa em Chicago, juntamente com esse professor. Ele próprio declarou isso num artigo que foi publicado com o título de Leão XIV, primeiro Papa americano, estudou com pioneiros nas relações judaico-católicas. Então tem esse artigo aqui, que eu recomendo que vocês leiam. E sobre Pawlikowski, há, por exemplo, alguns textos interessantes com relação, por exemplo, à crítica que ele fez ao filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu vou ler alguns trechos aqui. Texto do reverendo Pawlikowski, professor do atual Papa. E com todos os elogios ao filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que será lançado em breve, muitas pessoas podem estar se perguntando por que tantos cristãos e judeus estão descontentes. De acordo com os 4 evangelhos, após Jesus ser preso no jardim do Getsemane, ele é levado pelos guardas ao sumo sacerdote. No filme, os guardas que escoltavam Jesus o espancaram brutalmente e, em certo momento, o jogaram de uma ponte. A única razão pela qual ele não cai na terra é que suas correntes o puxam dolorosamente, imobilizando-o a centímetros do chão. Este episódio não aparece em nenhum lugar do Novo Testamento. Nenhum dos evangelhos fornece qualquer informação sobre o que se é que algo acontece no caminho do Getsemane até o sumo sacerdote. É concebível que aqueles que prenderam Jesus possam tê-lo maltratado, mas não é menos plausível que os guardas tenham sido compreensivos, até mesmo relutantes em cumprir seu dever, e escoltaram Jesus até o sumo sacerdote com gentileza e dignidade. Meus amigos, como pode-se afirmar uma coisa dessa? É que os guardas que prenderam Nosso Senhor o trataram com gentileza e dignidade. E ele continua criticando o Mel Gibson. Gibson embelezou o texto do Evangelho para intensificar o sofrimento de Jesus, mas ao fazê-lo ele se baseia em sua própria imaginação em uma variedade de fontes não canônicas, incluindo as visões de uma freira alemã do século XIX que viveu numa época em que homilias antissemitas eram uma ferramenta comum para mobilizar multidões contra os judeus. Se referindo a Ana Catarina Emmerich, mas ele não está propriamente falando contra a Catarina Emmerich, mas com uma mentalidade da época antissemita, que aqui é o ponto que ele quer chegar. O Holocausto levou muitos cristãos a examinar o papel histórico das igrejas no fomento do antissemitismo. A sensibilidade cristã nessas áreas promoveu mudanças significativas na doutrina e na prática tradicionais da igreja, tanto por parte de católicos romanos quanto de protestantes, como os documentos da história e da histórica Nostra Aetate do Concílio Vaticano II e da Declaração da Igreja Evangélica Luterana na América, a comunidade judaica. O foco principal desta investigação é o único versículo em Mateus. Citando Mateus, São Mateus. Quando Pilatos viu que nada podia fazer,
mas que uma revolta estava começando, mandou vir água, lavou as mãos diante da multidão e disse: sou inocente do sangue deste homem, cuidem disso vocês mesmos. Então todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Na história do antissemitismo cristão, este versículo serve como garantia bíblica para responsabilizar todos os judeus em todos os tempos pela morte de Jesus. Agostinho, João Crisóstomo, Tomás de Aquino e Martinho Lutero utilizam dessa forma. Olha, primeiro ele coloca tudo no mesmo, né? Como se fossem teólogos, né? Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino e Martinho Lutero. No entanto, o versículo ocorre apenas em Mateus, não é encontrado em Marcos, Lucas ou João, e portanto não é essencial para descrever a morte de Jesus. Depois que um grupo de acadêmicos católicos e judeus se opôs à presença do verso em roteiro antigo, Gibson disse que o removeria, mas o filme exibido na terça-feira, 21 de janeiro de 2004, aqui em Chicago, e na noite seguinte em Orlando, inclui o verso, repetindo assim para milhões de espectadores em todo o mundo uma acusação clássica ao povo judeu por deicídio. Então vejam, nós podemos fazer outras citações, por exemplo, aqui nesse outro artigo, uma entrevista que ele deu sobre a questão do Holocausto. Nós já falamos que ele foi um dos diretores ou membros do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos da América. E aqui ele conta um pouco da história dele, né? Bem, às vezes brinco que meu início veio um pouco pelo estômago, porque cresci à sombra de uma grande sinagoga ortodoxa em Chicago. De certa forma, meus primeiros contatos com o judaísmo foram lá, mas curiosamente não sei ao certo porque realmente me senti motivado a me envolver tão profundamente na questão cristã judaica. Acho que foi porque conheci pessoas. Esses professores eram muito influentes e me convenceram de que essa era uma responsabilidade que os cristãos tinham que assumir por causa da história do antissemitismo e também do Holocausto. Meu trabalho na Universidade de Chicago com o rabino Mark Tenenbaum, do Comitê Judaico Americano, e ele me pediu para fazer algo com os estudos sobre livros didáticos católicos relativos à imagem dos judeus e do judaísmo que haviam sido realizados na Universidade de São Luís, mas que nunca haviam sido realmente organizados para publicação. E fiz isso. Então, meu primeiro livro foi Catechetics and Prejudice, que resumia e criticava as descobertas dos estudos de São Luís e fazia sugestões para o desenvolvimento posterior. Então, o rabino Mark Tenenbaum, vou colocar a foto dele aí, é esse que aparece com Abraham Joshua e com o cardeal Agustín Beia, durante as negociações secretas que ocorreram, nos bastidores do Concílio Vaticano II. E aí nós temos novamente posta esta questão. Do que se trata então a doutrina social que o novo Papa pretende assumir, Ele bem disse aí que é essa outra revolução industrial, revolução tecnológica, da inteligência artificial, etc. Mas eu receio que por trás disso tudo esteja novamente a questão do antissemitismo, ou seja, criminalizar, buscar criminalizar ou buscar ampliar esse leque de acusações com relação a essa palavrinha, já que o que é antissemita, é tudo aquilo que se pode entender como contrário aos interesses dos inimigos da igreja e dos inimigos de Deus. Então, eu queria só fazer essa pequena reflexão. É claro que é muito cedo ainda, talvez eu esteja redondamente enganado e esse Papa possa realmente se tornar um Papa Santo, mas eu peço que rezem, meus amigos, para que Leão XIV não seja Roberto Prevost e que este leão realmente seja um leão e não um lobo, como os outros foram. Rezemos por ele, sim, mas
tenhamos também, né, nossas preocupações, nossos cuidados, para que não ponhamos nossas esperanças em alguém, né, que não está solidamente fundamentado na doutrina católica, e que não compreende exatamente o que foi o Concílio Vaticano II e o processo histórico que levou ao Concílio Vaticano II. Então, rezemos sim para Leão XIV ser Leão XIV, um digno sucessor de Leão XIII, mas que não faça uma leitura enviesada da doutrina social da Igreja com base na doutrina do Holocausto. Isso sim será extremamente perigoso. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.